Bem-vindos ao nosso terceiro e último episódio da série Estado da Ilha versão Investland. Pelo menos o último episódio aqui no YouTube, porque em 2026 lançaremos nossa mentoria, onde a gente vai abrir esse mapa de RPG e você vai entender em muito mais detalhes como funciona uma economia e o comércio, e claro, sempre trazendo para o lado de investimentos. E esse último episódio da série tá simplesmente sensacional e cinematográfico, só para poder contar de maneira didática essas histórias para você. Então, acho que vale a pena você se inscrever no canal e acompanhar o nosso trabalho. Por isso, vem comigo que esse vídeo tá sensacional. Amigos, antes de começar, quero relembrar que essa série eu paguei para um profissional de RPG fazer um mapa exclusivo, na verdade, 2 mapas, que já estão prontos há mais de um ano e custou milhares de reais somente para ensinar didaticamente para vocês. E vocês estão aprendendo de maneira gratuita. Eu sou viciado em didática, tá? Fica tranquilo. Mas assim, o que eu peço em troca? Se você puder se inscrever, der o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, eu agradeceria demais, porque eu sei o nível de esforço que a gente fez para trazer essa série pro ar, tá bom? Então, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. E agora, bora pro vídeo de verdade. No último episódio do Estado da Ilha, nosso personagem Arthur viu um barco no horizonte de uma civilização moderna que chegava à Ilha do Sol. Foi onde Arthur conheceu o Sr. William, um senhor vindo da Ilha do Norte, que conhecia muito de economia e também era muito boa pessoa. Sr. William ensinou muitos conceitos econômicos para Arthur e acabou dando uma ideia de que por que o estado da Ilha do Sol estava passando por aquela crise. E no final, Sr. William convidou Arthur para conhecer a Ilha do Norte. E então, Arthur finalmente entra no barco, um barco super poderoso, moderno e rápido para os padrões da época, e em apenas um dia de viagem, eles chegavam à Ilha do Norte, uma ilha que Arthur não tinha a mínima ideia que pudesse existir. E ao chegar na ilha, Arthur fica extremamente impactado, pois ela é extremamente moderna para os padrões da época, parece até uma ilha na Grécia atualmente. E ele já do barco percebeu tudo aquilo. E esse é o glorioso mapa da nossa Ilha do Norte. Se você olhar de perto, vai ver o nível de detalhes que tem esse mapa. Vamos chegar aqui no porto, onde o Arthur chegava com o Sr. William em um super barco. Você pode ver a estrutura dos navios da época, muito moderna. Parece até uma ilha grega isso aqui, inclusive, né? Lembra bastante o aspecto atual aí da Grécia, né? Aquela parte ali de Mykonos e etc. Eu não sei o nome das cidades da Grécia, mas um dia iremos lá conhecer. E Arthur ficou extremamente impactado com essa ilha, principalmente pela modernidade. Dá uma olhada no prédio do Judiciário, feito com um refinamento em pedras que deixou Arthur em choque, né, com tamanha qualidade. Assim vale para o prédio do Legislativo e também, claro, o nosso querido prédio da Presidência da República, muito bem estruturado. Daniel, mas só a parte do Estado era bem estruturada? Não, o setor privado também. O porto, como eu mostrei para vocês, era a parte do setor privado. Outra parte importante do setor privado é, claro, o nosso querido mercado. Gente, dá uma olhada, que mercado moderno, né? O Arthur fez a festa aí comprando frutas que na ilha dele não tinham. Além de, claro, a gente vem aqui para o nosso banco privado, dá uma olhada no nível do banco privado, isso é tudo setor privado, e claro aqui também o nosso setor público com o Banco Central e a Casa da Moeda. E de cara Arthur já perguntou 2 coisas, ele falou: Sr. William, primeiro, por que a Casa da Moeda aqui é separada do Banco Central? Lá na nossa ilha eles imprimem as moedas no Banco Central. E o Sr. William falou para Arthur: veja Arthur, aqui a nossa riqueza cresceu muito. E com isso a quantidade de moeda teve que acompanhar. E com isso a segurança também da estrutura de onde fica o Banco Central e de onde fica a Casa da Moeda teria que ser mais reforçada. Logo, nós fizemos 2 prédios diferentes, ambos de maneira muito reforçada. E com essa resposta, Arthur já emendou a segunda pergunta. Mas, Sr. William, vocês disseram que aumentaram a quantidade de moedas da economia? Mas isso não gera inflação? A famosa impressora de dinheiro? No caso deles era mais rústico, tá? Então me conte, isso não gera inflação, assim como gerou na nossa ilha? Uma outra coisa também, vocês têm muitas estruturas do Estado aqui? E muitas estruturas do setor privado, todas com alta tecnologia? Eu achei que o Estado de vocês era menor. Porque aparentemente, quando você visitou nossa ilha, eu entendi que o nosso estado estava fazendo muita besteira, então imaginei que quando chegasse a sua ilha, o estado seria mínimo, seria menor, por isso vocês seriam mais ricos. Abrindo parênteses, inclusive isso é o que muito liberal acha na internet, né? Liberal jovem que está começando, né? Uma cartilha mais infantil aí. Mas faz parte, muita gente passa por isso no começo. Esse medo do Estado, ódio ao Estado, né? E achar que tudo o Estado faz errado. Bom, voltando à conversa, o Arthur falou: me explica então como funciona aqui, Sr. William. Vocês têm dívida pública? Vocês imprimem moedas? Vocês têm dívida? Vocês têm déficit público? Ou tudo isso é proibido?
E o Sr. William disse: Arthur, veja, a economia é uma caixa de ferramentas. Não existe uma ferramenta única que funciona 100% do tempo. Aqui, algumas vezes, o nosso Estado opera em superávit primário, ou seja, ele arrecada mais do que gasta, sobrando um caixa para ele e, eventualmente, de acordo com o nosso plano estratégico de desenvolvimento, alguns anos em superávit é bem-vindo. E o Arthur logo disse: eu entendi, então esse é o segredo, ter um Estado não muito gastador. Já sei, Sr. William, e com esse dinheiro que sobra, do que vocês arrecadam para o que vocês gastam, por exemplo, vocês arrecadam 1 milhão de dracmas e vocês gastam, por exemplo, 900 dracmas. Essa diferença de 100 mil dracmas foi que o Estado usou para investir e criar toda essa infraestrutura, correto? E o Sr. William respondeu: Arthur, um pouco correto, mas não tanto assim. Sabe por quê? Porque somente fazendo esse superávit primário, o Estado não teria condições de investir em toda essa infraestrutura. Isso é uma ilusão. Um Estado, para ser eficiente, ele tem que ter um certo nível de tamanho, e para que ele possa proporcionar um mínimo de bem-estar para as pessoas. E a arrecadação também tem que ter um certo tamanho. Não pode ser tão alta, senão você estrangula a sua economia, e também não pode ser tão baixa, senão você está sempre em déficit orgânico. Mas com a nossa experiência, nós vimos que, no nosso plano estratégico, mesmo nos anos que prevemos superávit primário, o que sobra de arrecadação não é o suficiente para investir nessa infraestrutura que nós tivemos. Por isso, Arthur, no nosso plano estratégico de desenvolvimento, nós temos também anos que nós operamos em déficit primário. E o Arthur logo disse: veja, mas déficit eu aprendi que o governo está gastando muito, isso pode gerar inflação. Se isso gerar inflação, tem que aumentar os juros. Aumentando os juros, aumenta a dívida pública. E é um problema sem fim. E o Sr. William falou: veja, isso é verdade dependendo do tipo de gasto que o Estado opere. Dependendo do tipo de gasto? Perguntou o Arthur. E o Sr. William falou: sim, dependendo do tipo de gasto, o déficit sempre é bem-vindo. Inclusive, em alguns anos da ilha, nós até aumentamos a base monetária. Como eu te disse, a economia é uma caixa de ferramentas. Uma hora você usa superávit, outra hora você usa déficit, outra hora você usa dívida pública, outra hora você mexe no depósito compulsório, outra hora você pode usar o aumento da base monetária. Mas essa normalmente é a última opção, porque ela é a mais sensível de todas, como você percebeu na sua ilha. Mas todas essas opções, se usadas de maneira inteligente, pode funcionar. Por exemplo, Arthur, a grande diferença é quando o Estado gasta para investimento, para aumentar a produtividade. Arthur, na Ilha do Sol, tanto o Estado quanto o setor privado devem investir para aumentar o nível de produtividade e riqueza da economia. E o Arthur não entendeu, ele perguntou: Sr. William, mas lá todo mundo já consome 100%, eu acho que já está todo mundo no limite da produção, a gente consome muito. E o senhor falou para ele: querido Arthur, você está confundindo. Ter um consumo máximo teórico numa economia pode até ser legal, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando em aumentar não só o consumo, mas a produção e a riqueza. E o Arthur disse: me explique melhor. E o Sr. William falou: veja bem, aqui nós temos muito claro os fatores de produção, que são terra, capital e trabalho. Terra e propriedade privada, eu imagino que você já conheça. O trabalho, Arthur, imagino que você já conheça também. Quanto mais as pessoas trabalham numa ilha ou numa economia, melhor para todo mundo. Mas aqui nós também entendemos a lógica do capital. E é aqui que o Estado e o setor privado podem investir. Capital, Arthur, é tudo aquilo que pode gerar outros bens para ser consumido numa economia. Por exemplo, meus antepassados, 300 anos atrás nessa ilha, pescavam com as mãos. Até que um deles resolveu construir uma rede de pesca. E essa rede de pesca agora aumentou a quantidade de peixes que eles pegavam por dia. Essa rede de pesca os tornou mais ricos. Claro, eles investiram tempo e trabalho fazendo a rede de pesca, mas depois que ela foi feita, ela gerava, entre aspas, mais peixe. E Arthur, nesse caso, a rede é o capital, que é algo, uma ferramenta que gera bens de consumo, ou que pode gerar até outros bens, não só de consumo, mas outros capitais, por exemplo, numa economia mais complexa. E eu vou te dar exemplos do que os empreendedores privados fizeram na nossa ilha e do que o Estado fez na nossa ilha. Inclusive, foi com déficit público através da dívida pública e nós não tivemos surto inflacionário. Começando pelos investimentos do Estado, o nosso Estado investiu em fazer um grande moinho de água, que é basicamente uma grande roda de madeira colocado embaixo de uma cachoeira e por gravidade e por força da água, a roda gira, gerando energia. Só para lembrar, tá, gente? Nas duas ilhas ainda não tinham energia elétrica, beleza? E Arthur, com esse investimento, você pode ver que nós temos canais de irrigação por toda a ilha, alguns mesmo até em superfície. Então, em muitos lugares onde a ilha não era abastecida por água, agora toda ela tinha bastante água, aumentando muito a produtividade das fazendas, aumentando muito a qualidade de vida das pessoas, a saúde e o nível de expectativa de vida. As pessoas vivendo mais e tendo mais saúde, o fator trabalho também aumenta e a riqueza da ilha aumenta, tudo porque nós investimos nisso. Além disso, esses moinhos de água ajudam, por exemplo, nas fazendas e nas plantações.
muito do trabalho braçal que eram feitos em fazendas ou plantações, através da força da água, alguns humanos podem ser substituídos por equipamentos. E Arthur, eles não perdem o emprego porque esses humanos foram realocados em outras atividades da economia. E assim, a ilha foi crescendo cada vez mais. Fora que essa energia mecânica não ajuda somente em atividades rurais, mas também em atividades mais urbanas, vamos dizer assim. Outro investimento que nós fizemos foi algo parecido com isso. E o Sr. William mostra para Arthur uma tábua de madeira com 3 engrenagens. Quando você girava uma engrenagem, as outras 2 giravam e o sistema de 3 engrenagens rodava. Arthur falou, uau, como funciona isso? E ele disse, esse é um sistema de engrenagens. E quando você amplia isso em larga escala, com uma pequena força, você pode mover, por exemplo, objetos de grande dimensão, porque essa pequena força é multiplicada de acordo com as leis da física e da mecânica. E Arthur ficou impressionado. E o Sr. William falou, e essa foi uma boa parceria que começou no Estado, mas o setor privado adotou para si. O Ministério da Infraestrutura desenvolveu essas engenhocas de moinhos de água, de engrenagens. Todavia, um empreendedor, por exemplo, do setor privado, foi o que teve a melhor ideia de uso para isso. Se nós voltamos ao nosso mapa, você vê, Arthur, que muitas encomendas que chegavam aqui de ilhas vizinhas, ilhas próximas, ou até cargas marítimas, como peixes, eles chegavam aqui pelo porto. E aqui as pessoas manualmente tinham que descer todas essas cargas, passar por toda a calçada, até levar para o armazém. E o empreendedor privado, através de um sistema de engrenagens, criou algo que chamamos de guindaste. Guindaste? Perguntou Arthur. O que é isso? Ele falou, é um grande instrumento onde tem um contrapeso do lado daqui, do manobrista, e com poucas pessoas operando, esse guindaste é levantado, ele pega as cargas diretamente dentro do barco, as levanta e com um movimento de giro, ele consegue levar isso para o armazém de uma maneira muito mais rápida. Enquanto isso, as outras pessoas que eram usadas para fazer esse carregamento estão trabalhando em outras atividades ou já estão se preparando mais uma vez para sair com o barco, aumentando a economia. E o Arthur ficou em choque com tamanha inteligência e união positiva entre a ideia do setor privado e a ideia do Estado. E ele disse, Sr. William, então essas ferramentas até de déficit, ou o Estado poder colocar dinheiro na economia, então pode não ser tão ruim, pode não gerar inflação, porque o que eu entendi é que essas atividades aumentaram a riqueza real da economia. Logo, se a Casa da Moeda até emitir mais moedas, mas como a riqueza real foi aumentada, não há um surto inflacionário, é isso? E o Sr. William falou, sim, a médio e longo prazo é isso. Algumas vezes a curto prazo tem um pouco de inflação, mesmo quando o Estado investe em infraestrutura. Vou te explicar por quê. Nós aqui, por exemplo, fizemos uma ponte. Veja, Arthur, que esse lado da ilha, ele era separado desse lado da ilha. E sempre pequenos barcos faziam esses trajetos aqui. Então o Estado veio desenvolver uma tecnologia e infraestrutura para criarmos essa ponte e algumas outras pontes na ilha. Esse ano eu lembro que nós estávamos em déficit primário. Estávamos fazendo isso com dívida pública. Logo, o Estado colocando dinheiro na economia, os funcionários que trabalhavam nessa obra receberam esse dinheiro por seu salário, mas a ponte ainda não estava pronta, ou seja, a riqueza não estava pronta. Então, como eles recebiam logo o salário, eles já iam consumir. Como tinha mais dinheiro na economia, acabava dando uma pequena inflação, porque a riqueza não tinha sido finalizada. Mas logo depois que a ponte foi construída, a conexão entre as duas ilhas, que agora se tornavam uma só, aumentou muitíssimo a riqueza geral da ilha e os negócios melhoraram muito, porque as pessoas daqui agora conseguiam encontrar as pessoas de lá. E o Arthur ficou em choque e falou, meu Deus, então o grande segredo é ter um plano de desenvolvimento e investir para o aumento de riqueza e tecnologia da ilha. E o Sr. William falou, sim, agora você entendeu. Ainda assim, algumas vezes o setor privado e o Estado vão errar, mas a médio e longo prazo essa conta tende a ser muito mais positiva para todos. E o Sr. William fez um convite para Arthur. Arthur, agora eu quero te dar um último conhecimento, mas eu quero te passar esse conhecimento em um lugar muito especial da nossa ilha, no nosso estádio esportivo, o nosso Coliseu. Aqui na nossa ilha nós temos muitos esportes, esporte com bola, esporte de corrida, até mesmo alguns esportes de luta. E nós criamos um grande estádio onde as pessoas pagam algumas dracmas, entram e assistem um grande espetáculo. Muitas vezes espetáculos musicais também. Então, sentaram eles na grande arena da Ilha do Norte e começava o último conhecimento do Sr. William para Arthur. Ele disse, uma coisa você tem que entender. Meu querido jovem, quando eu fui lá na sua ilha, no estado da Ilha do Sol, eu percebi uma coisa. Vocês ainda têm muito a mentalidade de autossuficiência. Ou seja, todos os fazendeiros, todas as pessoas, todas as famílias buscam produzir todas as coisas para se sustentar. Claro, vi também que vocês melhoraram um pouco isso. O comércio já evoluiu, vocês têm um mercado, mas eu vejo que a mentalidade de autossuficiência ainda está na mente da maioria de vocês. E o Arthur perguntou, poxa, mas autossuficiência não é importante? A nossa ilha não deveria ter tudo e se garantir nela mesma? Ou as famílias ou as fazendas não deveriam se garantir nelas mesmas? E o Sr. William disse, sim,
E não, porque esse é o conhecimento que eu quero te passar. Primeiro eu vou te passar o conhecimento, depois eu digo as exceções. O primeiro conhecimento é que o comércio é bom para todos. Sempre que possível, é melhor as pessoas negociarem diretamente do que todo mundo produzir por conta própria. Para isso, Arthur, venha comigo, vamos ao centro da arena, que eu quero desenhar no chão um gráfico para que você entenda melhor. E eles caminharam e foram até o centro da grande arena e Arthur ficava impressionado com aquele tamanho. Pegando um graveto e desenhando no chão, Sr. William começou a explicar para ele. E eu, Daniel, claro, vou desenhar aqui na tela para vocês. Querido Arthur, vou te contar a história de um agricultor e uma pecuarista. Ambos produzem carne, ou seja, criam gado, e também plantam batatas. Mas olha só o que acontece. O agricultor, em um dia trabalhado ou 8 horas, ele consegue produzir ou 8 quilos de carne ou 32 quilos de batata. Não é que ele produz ambos, tá? Ele escolhe, ele pode produzir 8 quilos ou 32 ou fazer uma combinação disso. Trabalhar metade do dia, por exemplo, produzindo carne e metade do dia produzindo batata. Já a pecuarista, o limite máximo dela é se ela trabalhar produzindo carne, ela vai produzir 24 quilos de carne por dia. E se ela trabalhar produzindo batatas, ela vai produzir 48. Logo, você pode ver, Arthur, que a pecuarista, ela tem vantagem absoluta nas duas funções em relação ao agricultor. Ela produz carne melhor e ela produz batatas melhor. Mas mesmo assim eu te digo que seria melhor que eles comercializassem entre si produtos. A primeira dica que eu quero te dar é, você pode ver na produção de que a pecuarista é muito melhor, se é na produção de carne ou batatas? E Arthur disse, bom, ela produz carne 3 vezes melhor do que o agricultor. Já a produção de batatas ela é melhor também, mas um pouco melhor. E o Sr. William falou, você entendeu a base, mas vamos desenhar para você entender melhor. Vamos partir de como estamos agora. Essa é a fronteira de possibilidades de produção do agricultor. Nosso querido eixo X e Y, aqui a gente tem batatas produzidas em quilos e aqui carne. Você pode ver que o agricultor, se trabalhar 8 horas por dia, ele produz 8 quilos de carne. Ou se ele trabalhar 8 horas por dia, ele pode produzir 32 quilos de batata. Logo, a sua fronteira de possibilidades de produção está nessa linha. Por exemplo, se ele gastar as 8 horas produzindo só uma coisa, só batata, ele vai produzir 32 quilos de batata. Mas ele pode, por exemplo, metade do dia produzir uma coisa e metade produzir outra, que foi o que ele decidiu fazer. O agricultor decide produzir 4 horas por dia de cada alimento. Logo, ele vai produzir 4 quilos de carne, que é metade, e metade de 32 são 16. Logo, ele vai produzir 4 quilos de carne por dia e 16 quilos de batata. Logo, a produção e também o consumo, né, porque ele consome tudo que produz, do nosso querido agricultor está nesse ponto azul e ele poderia estar em qualquer ponto da reta. Se ele trabalhasse 6 horas por dia com carne e 2 horas com batata, talvez a sua produção estivesse mais ou menos nesse ponto. E Arthur entendeu. E ele falou, agora vamos ver a nossa querida pecuarista. A nossa pecuarista, fazendo o mesmo gráfico para ela, 24 quilos de carne em dedicação exclusiva ou 48 quilos de batata. Mas ela também decidiu fazer a mesma coisa que o agricultor. Ela vai produzir metade do dia cada alimento. Logo, ela vai produzir metade de carne e metade de batatas. Então, a sua posição na fronteira de possibilidade de produção está nesse ponto. E memorize bem essas produções, Arthur. Hoje, o agricultor produz e consome 4 quilos de carne e 16 de batatas. E a pecuarista 12 de carne e 24 de batatas. Memorize bem isso. Porque, um belo dia, a pecuarista teve uma ideia. Ela chamou o agricultor para conversar e disse o seguinte, amigo, acho que você deveria produzir só batatas e eu produzir ambos. O que acha? E o agricultor falou, bom, mas assim eu vou passar fome. Se eu produzir só batatas, eu vou comer só batata. E ninguém merece, eu preciso comer carne também. E você vai ficar aí bonitona produzindo os dois, é? E ela falou, não, não. No final das nossas produções, a gente vai trocar uma parte. E no final, ambos ganharemos mais. E ela mostrou uma conta, que eu vou mostrar para vocês já já. Mas o agricultor decidiu confiar. Ele falou, tudo bem, vamos testar. E a conta é a seguinte. O agricultor produzirá só batatas. Logo, qual é o limite máximo que ele consegue produzir batatas? 32 quilos. Lembram disso? Então, ele vai produzir os 32 quilos de batata. Já a pecuarista vai produzir 18 quilos de carne. Vamos lembrar que o máximo que ela pode produzir de carnes é 24 e de batatas 48, tá? Mas ela vai produzir nos seguintes números agora. Então, o agricultor vai produzir 0 de carne e os 32 de batata, e ela vai produzir aqui 18 de carne e mais alguns quilos de batata que eu vou te mostrar agora. Então, ela vai produzir 18 de carne e 12 de batatas. E ao final das produções, para o agricultor não ficar sem carne, eles vão fazer o seguinte. O agricultor mandará 15 quilos de batata para a pecuarista, logo ela vai ficar com 12 mais 15, vai ficar com 27 quilos, tá? E a pecuarista vai mandar 5 quilos de carne para o agricultor, logo ele vai ficar com 5 quilos de carne, e aqui nas batatas ele vai ficar com 32 menos 15, que é 17 quilos de batata. A gente vai ver no próximo gráfico. No final de tudo isso,
olha o que acontece. Um novo padrão de consumo aumenta. A produção deles antes era igualzinha ao consumo. Eles consumiam tudo que produziam. Mas agora mudou. Veja que anteriormente o consumo era igual à produção aqui do agricultor. Mas agora ele vai poder consumir 5 quilos de carne e 17 de batatas. Daniel, de onde veio esse número? Acabei de mostrar para você. No final da produção, a pecuarista vai mandar 5 quilos de carne para ele, então ele vai ficar com 5. E batatas, ele tinha 32, mas ele manda 15 para ela, logo sobram 17 para ele. Então ele vai ficar com 5, 17. Então o seu consumo aumentou. E a nossa pecuarista, por sua vez, antes ela produzia 12, 24 e consumia as mesmas quantidades. E agora ela vai ficar com 13 quilos de carne e 27 de batatas. Daniel, de onde veio esse número? Veja, ela não produz 18 de carne? Sim. Então, se ela mandar 5 para o agricultor, ela vai ficar com 13. E batatas, ela produz 12 e ele vai mandar 15 quilos para ela, logo 12 mais 15 igual a 27. Então, ela vai ficar com 13, 27. E aqui está o gráfico do antes e depois, 13, 27. Então, ambos passam a produzir o que fazem melhor e o padrão de consumo aumenta, comprovando que o comércio é bom para todos. E Arthur ficou extremamente impactado porque ninguém aumentou o número de horas de trabalho e a riqueza da economia aumentou. Por quê? E aqui tem um conceito muito interessante, que eu não vou conseguir abordar 100% nesse vídeo, mas você já deve ter me ouvido falar em outros vídeos, que é o conceito da vantagem comparativa e custo de oportunidade. Às vezes é melhor cada um investir naquilo que faz de melhor. Mesmo que o nosso querido agricultor não produzisse melhor que a pecuarista nem carne nem batata, mas o menos pior, ou seja, o que ele fazia um pouco melhor era produzir batatas. Então, valeria a pena mais ele focar nisso. E ela fez ali um equilíbrio de ambos, tá? Então, cada um produzindo um pouco mais a sua vantagem comparativa, e tem um cálculo de custo de oportunidade, mas eu não vou mostrar nesse vídeo, o padrão de consumo e a riqueza deles aumentou. E o Arthur logo ficou empolgado e falou, meu Deus, eu vou voltar para a ilha e vou falar para todo mundo só produzir o que faz de melhor. E o Sr. William disse, calma, gafanhoto. Por quê? Porque há exceções. Como assim? Imagina se, por exemplo, a pecuarista briga com o agricultor e simplesmente não quer mais fornecer carne para ele. O que vai acontecer com o agricultor? Ele vai ficar só com batatas, não é verdade? E o Arthur falou, meu Deus, é verdade. Ele não produz mais carne, então até ele voltar a produzir, até ter os bois de novo, vai demorar. Ele falou, exatamente. Então, o comércio é bom para todos, desde que tudo esteja em paz, que não haja guerras, nenhum tipo de crise ou conflito de interesse e até crises sanitárias. Como assim? Eu vou dar um exemplo nosso da pandemia. Por exemplo, muitas coisas nós não produzimos aqui, a gente sabe que a gente importa da China. E na pandemia, faltou máscaras no Brasil, faltou equipamentos básicos, equipamentos feitos de madeira ou de aço simples. E muitas dessas coisas simples importamos da China. Mas como a pandemia estava lá também e aumentou a demanda lá, nós ficamos sem aqui. Então uma crise sanitária prejudicou o nosso abastecimento aqui. Se nós produzíssemos nacionalmente, não teríamos passado por isso. Eventualmente, podemos ter um choque do petróleo, um choque em outra commodity, ou alguma crise mundial, ou mesmo uma guerra entre estados. Então, nós, Brasil, dependemos somente da nossa vantagem comparativa, pode ser um pouco perigoso. E o Sr. William explicou isso. Veja, Arthur, então, o agricultor, é interessante o comércio, mas ele tem que avaliar um projeto de segurança e também de enriquecimento se vale a pena sempre comercializar tudo. Às vezes, a autossuficiência é importante. E abrindo parênteses, a China faz muito isso, tá? Na medida do possível, eles preferem ter autossuficiência em boa parte das coisas. Justamente para evitar essa guerra mundial maluca do comércio que a gente tem. E tem vantagens e desvantagens. Lembra, a economia é uma caixa de ferramentas e você tem que usar a que melhor lhe convir no determinado momento. E não é só uma ferramenta que vai funcionar para todo sempre. Por isso que eu não gosto dessas cartilhas ideológicas, tá? E o último conhecimento que o Sr. William falou para ele é o seguinte. Arthur, então o comércio é bom para todos, mas aquelas pessoas que decidem apenas investir na sua vantagem comparativa, muitas vezes param de subir na cadeia tecnológica. Eles vão fazer produtos menos manufaturados, menos industrializados. E na Ilha do Norte já tinha alguns protótipos de indústria. Mesmo mecânica, sem energia elétrica, eles conseguiam fazer alguns produtos manufaturados. E o Sr. William falou, se você depender somente de commodity ou de produtos da terra, o valor agregado deles é baixo. Então, mesmo que você faça aquilo melhor, mas aquele seu melhor tem um preço, e esse preço não vai te deixar rico. E isso, claro, Arthur, estou falando não de uma família ou outra que pode ficar rico com determinada atividade, mas na economia no geral. A nossa ilha ficou mais rica porque hoje nós não dependemos somente de produtos da terra. Nós já temos máquinas, pontes, infraestrutura. Com isso, fizemos barcos maiores, podemos passar mais dias no oceano, conhecemos outras ilhas, inclusive a sua ilha, e fazemos comércio com todas elas, as coisas que nós achamos mais importantes, também temos autossuficiência aqui na ilha. E abrindo um segredo para você, querido jovem, nós estamos com um projeto muito ambicioso agora, que é ao redor da ilha,
nós criarmos pontes e fazermos estruturas flutuantes para aumentarmos fisicamente o tamanho da ilha. Nossos engenheiros já calcularam que podemos aumentar tranquilamente entre 20% e 50% do tamanho total. Assim, nós podemos crescer o número de habitantes tranquilamente. Vamos agora construir estruturas chamadas de prédios, que são construções de 4, 5 ou 6 andares. Já temos engenharia para isso. Vamos construir algumas pontes extras. Por exemplo, para facilitar alguns acessos, por exemplo, aqui da fazenda de milho, para plantações variadas, nós podemos ter uma ponte. Podemos ter uma ilha flutuante por aqui também. Aqui, na área da penitenciária, já é um pouco mais sensível. Essa área a gente vai deixar isolada mesmo, Arthur. Você deve imaginar o motivo lá no estado da Ilha do Sol, vocês passam por isso também. E claro, vamos criar mais moinhos de água e estruturas que aumentem a produtividade da ilha. E assim, meu querido jovem, cada vez que você voltar na Ilha do Norte, nós estaremos mais adiante. E eu espero que você leve esse conhecimento para o estado da Ilha do Sol, de onde você veio. Arthur, então, terminava sua viagem extremamente satisfeito, ansioso para voltar para sua ilha e agora querer trabalhar. A dúvida era se ele se tornava um funcionário público para ajudar as estruturas do Estado, ou eventualmente se candidatava, ou se seria um empreendedor privado e começaria a criar estrutura, capitais e máquinas que geram outras máquinas para aumentar a sua riqueza própria. Isso saberemos no futuro. Talvez, se você fizer parte da nossa mentoria de Investland em 2026, a gente libera esse mapa e conta toda essa história lá, tem muita coisa para acontecer ainda. E essa foi a nossa Fábula do Estado da Ilha, versão Investland, você viu que é um pouco diferente da versão do professor José Cobori. Espero que você tenha gostado. Muita gente não chegou ao final da série, não chegou ao final do vídeo, e muita gente nem valorizou. Você viu que deu poucas visualizações os últimos vídeos. Mas o YouTube é assim, né? Se fosse fofoca, a galera ia compartilhar bastante. Mas como é algo que eu investi dinheiro, mapa de RPG, tudo para ensinar alguns conceitos interessantes para vocês, a galera não valoriza tanto, mas não tem problema. Eu sigo aqui no meu propósito de Investland e ensinar com a melhor didática do mundo. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.